Exemplo 3. Exemplo 3, a gente quer calcular o limite da raiz cúbica de x menos 1 sobre raiz de x menos 1 quando o x vai para 1. Aqui a gente vai usar uma técnica diferente, pessoal. Aqui a técnica que a gente vai resolver é uma mudança de variável. Então, como o x está próximo de 1, então quer dizer que o x é positivo. Se o x é positivo, eu posso escrever, então, x como sendo t elevado à sexta. Tá? Então, se eu faço isso, o que vai acontecer? O x tender a 1 significa o quê? Que o t tende a 1 também. Se o x tende a 1, o t tende a 1 também. Né? É o mesmo ponto que a gente está olhando aqui. Então, como que fica nosso limite? Então, o limite para x tendendo a 1 de raiz cúbica de x menos 1 sobre raiz de x menos 1. Né? Lembrando, né, que aqui se eu coloco x igual a 1, vai ficar raiz de 1 que é 1, 1 menos 1, 0, então 0 embaixo. E em cima vai ficar raiz cúbica de 1 que é 1, menos 1, 0, então 0 em cima. Então estou no caso de indeterminação, 0 sobre 0. Muito bem, e agora aqui, como que a gente resolve? Então eu vou substituir, fazer a substituição de variável, né? Então eu vou fazer x igual a t à sexta. Então o t vai para 1 também. Então vai ficar raiz cúbica de t à sexta menos 1 sobre raiz quadrada de t à sexta menos 1. Agora, por que eu escolhi t à sexta? Porque, olha só, tinha que ser um termo que saísse da raiz quadrada e saísse da raiz cúbica. Então, o expoente dele tinha que ter um 2 e tinha que ter um 3. Então, claro que 2 vezes 3, 6. Então, o expoente 6 seria o ideal. Tá? Muito bem. Então, vamos lá, vamos ver como que fica. Então, esse é o limite para t tendendo a 1. Agora aqui, ó, t à sexta pode ser escrito como t ao quadrado ao cubo. Né? Então, a raiz cúbica de t à sexta é t ao quadrado, menos 1. E embaixo vai ficar raiz quadrada de t à sexta, vai ficar t ao cubo, menos 1. Resolvi o problema? Bom, se eu colocar t igual a 1 em cima, vai ficar 0, embaixo 0. Então, não resolvi o problema ainda. Em cima, uma diferença de quadrados, né? E como o t igual a 1 embaixo também dá 0, então o 1 é raiz do polinômio de baixo também. Então, uso aquela mesma ideia de tirar como raiz. Então, esse é o limite para t tendendo a 1. Em cima vai ficar, então, t mais 1 vezes t menos 1. E embaixo, o 1 é raiz, então eu posso escrever como t menos 1 vezes quanto, né? Qual que é o polinômio que eu coloco aqui? Então, olha só, eu posso escolher colocar t ao quadrado... Não, vamos ver como que a gente pode colocar. Vamos dividir, então. T ao cubo menos 1, eu quero dividir por t menos 1. Para ter t ao cubo, eu já tenho t, falta t ao quadrado. T ao quadrado vezes t menos 1, vai ficar t ao quadrado, coloco aqui negativo, t ao cubo, né? E vai ficar menos t ao quadrado, coloco aqui positivo, mais t ao quadrado. Quando eu subtrair aqui, vai ficar t ao quadrado menos 1. Para t ao quadrado menos 1, para chegar no t quadrado, tenho já t, basta mais um t. T vezes t dá t quadrado, passo para lá com o sinal oposto. T vezes menos 1 é menos t, passo para lá com o sinal oposto. Né? Então, subtraio aqui, vou ficar com t menos 1. E aqui mais 1. Então, ou seja, eu posso escrever o t ao cubo menos 1 como t menos 1 vezes t ao quadrado mais t mais 1. Tá? Então, tirei como raiz. Aí, t menos 1 aqui, t menos 1 aqui. Cancela os dois. Vamos ver como que fica. Agora eu vou apagar aqui essa divisão de polinômios. Então, lá em cima ficou t mais 1. Se eu substituir o 1 aqui em cima, vai ficar 2. Então não zera mais. Então não tem mais o caso de indeterminação. Mas embaixo vai ficar 1 mais 1 mais 1. 3. Então também não tem problema. Então esse é o limite para t tendendo a 1 de t mais 1 sobre
t ao quadrado mais t mais 1. Quociente, e o de baixo não vai para zero, então o limite do quociente é o quociente dos limites. Então esse é o limite para t tendendo a 1 de t mais 1 sobre o limite, quando t tende a 1, de t ao quadrado mais t mais 1. Então o de cima é só substituir, porque é polinômio, então vai ficar 1 mais 1 que é 2. Embaixo só substituir, 1 mais 1 mais 1, 3. 2/3, esse é o valor deste limite, tá certo? Então essa é uma outra estratégia, pessoal. Para eliminar a raiz eu posso fazer esse tipo de mudança. Se fosse para t igual a zero, eu já não poderia fazer essa mudança, porque quando você pega t a sexta, como é potência par, aqui só dá resultado positivo, e aqui eu teria um resultado que poderia ser negativo. Mas como eu estou próximo de x, o x vai para 1, então eu estou próximo de 1, então o x é positivo.